Paz do Senhor, amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé, vamos estar orando pelo servo de Deus nesta manhã. Senhor Jesus, queremos agradecer de coração esta manhã linda que o Senhor nos concede poder ter chegado aqui a este lugar. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que está aqui nesta manhã para aprender a Tua palavra. Abençoa agora o Teu servo, irmão Maurício. Usa o Teu filho com poder, com graça, sabedoria, revelação da Tua palavra, Pai. Ajuda que nós saímos daqui mais fortalecidos para aqui, Deus, poder vencer a luta e a dificuldade. Mas abençoa nós nesta manhã, que estemos de corações abertos, Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Pai querido, nesta manhã. Tudo eu lhe peço, Jesus, eu já lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Que bom ver você na casa de Deus nesta manhã. Te convido a tomar seu assento, glorificando a Deus. Uma manhã toda especial de estarmos na presença do Senhor e com o desejo de aprender, né? Com o desejo de ouvir a voz do Senhor. Isso é sempre muito bom. Como os irmãos já falaram, né? Uma lição que fala do avivamento na vida da igreja. E nós vamos ver aqui, irmãos, nessa lição, a importância de nós conhecermos o Espírito Santo, entendermos um pouco mais e buscar, né, aquilo que Ele deseja de nós, né, aquilo que Ele quer, a função principal dEle e o desejo dEle para conosco, porque sabemos que Deus tem um plano especial para cada um, né? Deus é um Pai muito amoroso. Deus é um Pai cuidadoso, né? É um Pai que conhece os seus filhos pelo nome, conhece os seus filhos na intimidade. É um Pai que sabe o que você precisa, até mesmo mais do que você mesmo. E alguém pode dizer, mas como pode isso? Mas muitas das vezes você é surpreendido, né? Com alguma coisa que Deus faz e você diz, poxa vida, nem eu sabia que isso ia ser bom para mim, né? Nem eu sabia que eu precisava disso. Então Deus é assim, Ele é um Deus amoroso, cuidadoso e que cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém, irmãos? Nesta semana nós vamos estudar o avivamento produzido por intermédio do Espírito em Atos. Veremos que é uma promessa que diz respeito a todo crente salvo em Cristo Jesus. Esse avivamento do Espírito traz vida à igreja local, dinamiza a sua obra e em tudo glorifica a Cristo. O avivamento gerado no Espírito de Deus unge seus servos para a grande obra e autentica o ministério cristão. Assim não podemos viver uma atividade ministerial que não esteja sobre o domínio pleno do Espírito. Do contrário, é a carne que tomará a frente, valores opostos ao Evangelho que prevalecerão. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para que você participasse da aula, né? Hoje é uma aula, né? A aula dominical. Eu gosto que os irmãos participem, né? Eu dou oportunidade e gosto de ouvir, até para que a gente entenda, né? Se você está realmente entendendo, acompanhando. Eu gostaria de perguntar por que a igreja precisa do Espírito Santo para executar a sua missão. O que você acha? Por que a igreja precisa do Espírito Santo? Se hoje aqui nós olharmos aqui, nós já temos um belo templo, nós já temos um belo som, temos músicos privilegiados aí, temos cadeiras estofadas, um ar-condicionado. Por que a gente precisa do Espírito Santo? O que você me diria? Quem tem coragem nessa manhã aí de levantar a mão e falar? O que você acha? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Hoje. E tem muita gente que vai achar assim, não, mas o Espírito Santo já fez uma obra, o Espírito Santo já fez o que precisava. E hoje, falando atualmente, no dia de domingo, 29 de janeiro, por que nós precisamos do Espírito Santo? O que você me diz?
É uma identidade, então, a irmã diria? Amém. Muito boa a participação da irmã. Alguém mais, irmão? Alguém mais teria uma opinião do porquê que precisamos do Espírito Santo hoje, neste domingo? Fala, irmã Tamara. Amém. Então, a irmã diria que é uma necessidade, né? Uma necessidade atual. Alguém mais, irmãos? Né? Por que nós precisamos, a igreja precisa do Espírito Santo hoje? Alguém teria uma opinião? Já vimos aqui que é uma identidade, já vimos aqui também que é uma necessidade. Amém. Alguém mais, irmãos? Alguma? Amém. Amém. Glória a Deus. Para a igreja se manter avivada, é verdade. Então, irmãos, nós vemos aqui em breves participações, ainda bem que os professores aí se manteram quietos, né, irmãos? É que eu perguntei só para os alunos, por isso que eu vi vários professores ali baixaram a cabeça e não quiseram participar. Mas amém, irmãos, é isso aí, né? Nós vimos que se nós dessemos oportunidade para todos, nós iríamos ver todo mundo dizendo alguma coisa. Porque eu acredito que o Espírito Santo é realmente assim o ar, né, necessário para a vida da igreja, né? É o oxigênio da igreja, né? Sem esse oxigênio nós vamos morrer, né? Não existe outra maneira. Sem oxigênio a vida não existe, né, para o ser humano. E lembrando aqui, irmãos, que nós vamos falar então sobre esse Espírito Santo, né? Que a irmã disse que é uma identidade, que é uma necessidade, que é uma promessa, que é algo real, irmãos. Então, a primeira função que nós vamos ter aqui é lembrar a todos que o Espírito Santo é real, né? Ele é verdadeiro, ele é necessário e ele está à nossa disposição. Amém? Vou contar uma história rapidinho aqui para os irmãos ilustrar, né? Essa semana, não, faz uns dias atrás, eu tive uma experiência com o automóvel da empresa e me chamou a atenção, irmãos, porque um automóvel é um veículo. O veículo, nós sabemos que ele, para se mover, ele precisa de combustível, ele precisa estar tudo ajustado ali, com gasolina ele funciona, né? Sem gasolina ele não funciona. Eu não vou contar uma experiência de ter ficado sem gasolina, porque não vai ter sentido nenhum, né? Gasolina é lógico, se tem gasolina, acabou a gasolina, não tem o que fazer, só empurrando mesmo. Mas aconteceu um acontecimento que me chamou a atenção. Eu estava no veículo da empresa, retornando de fora, e o veículo estava com gasolina, tanque cheio, estava revisado, mas começou a acender uma luzinha no painel, e uma luzinha da bateria. E eu tenho um pouco de experiência, eu sei, Joyce, alguma coisa está mal, né? É a bateria que você foi. Mas como eu tinha que retornar, digo, eu vou retornar. O carro estava funcionando, mas a luzinha já estava acesa e não desligava mais. Eu digo, tem um problema. E aí me chamou a atenção, porque ainda durou um tempo, eu consegui retornar, chegar na cidade. E eu cheguei na oficina, antes, porém, quando eu estava vindo, o carro da caminhonete começou a enfraquecer. E diminuiu, daqui a pouco se apagou. Como não apaguei o rádio?
mas é a bateria que já está indo embora. Digo, opa, daqui a pouco o ar-condicionado, eu me lembrei, desliguei o ar vai consumir o resto. Eu tenho que chegar na oficina. E eu cheguei na oficina e desliguei e o mecânico chegou e disse, dá partida. Já não deu partida mais. Só chegou ali. Então, o carro estava com combustível, estava revisado, estava apto. Mas se a bateria parou de fazer a função dela, que é carregar, né, o alternador carregar a bateria fica um tempo e morre. E o veículo para. Na vida espiritual, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é energia, é aquilo que vai abastecer, aquilo que vai funcionar, aquilo que vai fazer funcionar a nossa vida espiritual. Podemos viver sem? Podemos, mas não vai ser vida. Vai ser morte. Morte espiritual. A partir do momento que você deixa de ter esse contato com Deus, deixa de buscar a Deus, deixa de orar, deixa de acreditar na ação do Espírito Santo, a morte vem. E a morte vem de uma forma como a bateria se foi aquele dia. Estava funcionando o carro. Eu estava andando. Mas eu sabia, vai chegar a hora que vai parar. E na vida do crente é assim também. Nós temos sinais que são evidentes para nós. Então, essa manhã eu gostaria que todos nós pudéssemos analisar se nosso painel espiritual não está acendendo alguma luz. Se visivelmente assim, nós não estamos olhando e vendo assim, está tudo ok? A minha oração está boa? A minha comunhão está boa? O meu sentido com o Senhor está bom? Eu estou me comunicando com Ele? Eu estou falando e ouvindo o que Ele está me falando? Eu estou entendendo Ele? E para isso é necessário, irmãos, a ação do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo neste domingo, dia 29 de janeiro. Porque sem Ele é como não ter o painel na caminhonete. É como eu andar lá ao louco e dizer, bom, eu vou colocar gasolina e vou embora. Se vai acender luz ou não, não sei. O que está acontecendo, eu não sei. Um outro colega meu teve uma experiência com o carro dele bem novo. Ele disse, meu carro do nada parou, gastei um monte de dinheiro no mecânico, um carro novo. E sabe por quê? Porque não tinha um reloginho da temperatura. O carro esquentou, quando esquentou, acendeu a luz e parou. Não deu nem tempo. Mas se tivesse um reloginho que nem tem nos nossos outros autos aí, eu iria ver, está subindo a temperatura, vou parar. E não tinha o tal do reloginho. Quando esquentou, porque uma peça lá deu um problema, vazou a água, ele não viu, acendeu a luz, em 5 minutos fundiu quase o carro. E na nossa vida espiritual, nós não temos o reloginho, mas nós temos a percepção. Nós temos o Espírito Santo. Ele, irmãos, é que nos convence, nos ensina, nos mostra. A partir do momento que eu não mais entendo Ele, que eu não vejo os sinais dEle, eu estou propício a parar, a morrer. E não adianta dizer, mas ninguém me falou nada. Não teve um servo de Deus para vir me dar um recado. Mas se tem o próprio Espírito Santo agindo na sua vida, o Espírito que convenceu você que você era pecador, o Espírito que tirou você lá do mundo, onde tinha muitas propostas melhores, onde tinha uma vida prazerosa, onde tinha uma vida de lucro, onde tinha uma vida de você ser melhor. Ele te convenceu. Ele entrou na tua mente e te disse, não é esse caminho que eu quero. Então, a ação do Espírito Santo, irmãos, é importante para nós. Sem ela, nós estaríamos perdidos. Amém? Então, com essa breve introdução, irmão, vamos entrar aqui na mensagem. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sobre a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos os aspectos dinâmicos da igreja e, finalmente, teceremos algumas condições quanto ao dinamismo
avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então vamos fazer uma comparação, né? Por mais difícil que seja, porque naquela época nós vemos, quando o Espírito Santo veio, houve uma transformação, houve uma mudança da água para o vinho, né? Nós vemos a vida de Pedro. Pedro negou a Cristo ali no momento do embate ali, ele não teve nem força para dizer, não, sou eu mesmo. Não, ele negou 3 vezes, né? Mesmo assim, amando a Cristo, desejando morrer por Cristo, ele não teve capacidade. Por quê? Porque era ele sozinho, era só ele. A partir do momento que o Espírito Santo veio, aí era ele e Deus. Aí o que ele fez? Se levantou e pregou para multidões. Se levantou em praça pública. Então, olha a mudança, a transformação que o Espírito Santo tem que fazer na nossa vida. É Deus dentro de nós, nos capacitando, nos fortalecendo e nos dando condições. Condições que nós não temos sem Ele. Então não adianta a gente achar, eu estou na igreja por causa disso, daquilo. Não, nós queremos primeiro a presença dEle. Depois virá as coisas necessárias. Ele vai transformar, Ele vai dar oportunidade, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Mas é através da ação do Espírito Santo, amém? Então no tópico 1 aqui nós vamos ver o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. E a palavra-chave é vida. Porque nós falamos aqui bastante aqui, que avivamento é vida. Sem o Espírito Santo não tem vida. O Espírito Santo é o oxigênio, é aquilo que nos mantém vivo, que nos dá oportunidade. O chamado abrangente de Jesus, a primeira condição para receber o batismo do Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Marcos 1,15. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. Olhe bem, irmãos, hein? Sem arrependimento e fé não há salvação. Arrependimento, irmãos, ainda é uma das principais causas de nós estarmos aqui. O ser humano que não se arrepende, ele se engana. O ser humano que não consegue entender que é pecador, que é falho, que não tem nada de bom, ele se engana, mas não engana a Deus. Então o arrependimento é muito necessário, sim, e vai ser até os últimos tempos, né? Se arrepender, ter fé e aí alcançar a salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devemos apresentar frutos dignos, né? 1 João, quem lê para nós 1 João 5, do 2 ao 4, que fala dos frutos dignos de arrependimento. 1 João 5, 2 ao 4. É uma condição aí para o Espírito Santo. Aleluia. Então nós temos que ter arrependimento e frutos desse arrependimento, né? Mudança de vida, né? Mudança de conduta, mudança. Essa é a ação do Espírito Santo também em nós, né? Quando nós sabemos que algo não está certo, não deve ser feito, o Espírito Santo vem e nos fala. Mas cabe a nós entendermos que não podemos seguir por aquele caminho. O alerta está dado. A luz foi acesa, mas então nós temos que tomar uma providência. E finalmente a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus, né? Hebreus 12, 14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo e do Espírito Santo. Então é necessário primeiro a salvação, o arrependimento e crer, né? Ter frutos
para que Deus continue a obra. No 2, a promessa é para todos os salvos. Então, todos os salvos têm a promessa de receber o Espírito Santo. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que, salvos, se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Acabamos de ler, né? Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Então, em Atos 2:1 ali, Jesus promete e eles permanecem e obedecem. Então, a obediência está ligada a tudo que você desejar com Deus. Tudo que você sonhar com Deus, é necessário ter a obediência. Se não tiver obediência, irmão, nós não vamos provar o que Deus tem para nós, né? Se os discípulos tivessem tido alguma outra ideia e saído dali, não permanecido, unidos, orando, eles não teriam recebido. Então, olha como tem coisas que são pequenas, mas são muito importantes para o cumprimento do que Deus tem para nós. Depois aqui, e de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Atos 2:1 e 2. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, os vossos filhos e todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Então, uma promessa para todos. É para mim, é para você e ainda é para aqueles que vão vir, né? Essa promessa é verdadeira. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perante da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. No 3 diz o engano dos cessacionistas, né? O cessacionismo é uma corrente teológica reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram. Então vem daí a palavra, né? Cessacionista, na igreja, na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias dos apóstolos. Há uma ginástica de interpretação bíblica. Eles fazem uma ginástica para tentar convencer isso, né? Porque isso é facilmente, né, entendido que não pode, né? Não era só para aquela época. Hoje está havendo, né? Ainda vai haver. Então, o Espírito Santo está agindo ainda e vai fazer muitas coisas, né? Para justificar essa invencionice da histórica, há outras ainda que, segundo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos no trimestre anterior que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Então, salvação é uma coisa, experiência com o Espírito Santo é outra, né? E devemos não só acreditar nisso, como buscar isso, né? Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo do Espírito Santo já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo do Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas, geografias e que haja um salvo em Cristo, né? Então nós vimos, irmãos, que essa experiência é muito forte e é necessária, né? A igreja só se mantém viva porque o Espírito Santo está agindo. E é os dons, é os batismos, é as revelações, é o que o Espírito Santo faz que mostra isso, né? É evidente, né? Evidencia isso. Então a sinopse aqui do 1 é o batismo do Espírito Santo, é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os cessanistas estão equivocados. Amém? E me chamou a atenção aqui quando nós líamos aqui em classe, a leitura em classe, no 11, se você ver ali, você vai ver que a segunda parte vai dizer assim, ó: todos
os temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Então, quando eles começaram a falar em línguas estranhas, tinha um sentido, tinha um porquê. Deus não é um Deus que faz as coisas só para movimento, né? Faz as coisas só para chamar atenção, sem sentido. Não. Eles começaram a falar em línguas para que aquele povo ali, povos de tudo que é nação, entendesse das grandezas do Senhor. Então, olha como é importante nós entendermos isso, irmão. Quando você buscar ser batizado no Espírito Santo, não busque apenas algo para aparecer, né? Algo para mostrar para os outros. Eu vou falar em línguas para que o irmão lá saiba que eu estou falando em línguas. A minha língua é mais bonita que a dele ainda. Não. Pense assim, que Deus me dê algo que é para eu tornar o nome do Senhor maior. Para que eu possa fazer Deus se mover na minha vida e se manifestar na minha vida. Para que alguém, de alguma forma, receba algo quando ouça as minhas línguas. Porque não é minha, é de Deus. Então, de alguma forma, a pessoa será edificada. Então, é dessa forma que nós devemos pedir o batismo do Santo. Não somente algo para provar para alguém, não somente algo para que seja como uma identidade. Eu sou batizado. Quando o pastor perguntar, eu vou levantar minha mão bem alto. Não. Que Deus possa te manifestar, se manifestar em você, para a glória dEle. Porque todo o sentido está na glória dEle, irmão. Senão não tem porquê, né? Por que Ele iria fazer tudo isso, se não fosse por algo bem específico? Então, a ação do Espírito Santo hoje é algo bem claro, tem motivos, né? O Espírito Santo está agindo no nosso meio, porque a igreja do Senhor está sendo avivada, né? É a vida da igreja se movendo, se mostrando. Como as irmãs falaram que vai chegar um dia que o Espírito Santo vai se retirar. E as igrejas vão fechar? Eu acho que não. As igrejas vão permanecer abertas. Vai diminuir o público. Mas também vai ter uma mudança muito grande. Vai ser gente gritando, falando alto, falando até bonito talvez. Mas ninguém vai sentir mais nada, né? Vai ser como entrar e sair de um lugar frio, né? Você não vai ter nada. A experiência vai acabar. As sensações vão acabar. O convencimento vai acabar. Porque quem convence é Deus. Vai ter pessoas falando bonito aqui, falando disso, daquilo, e fala bonito, mas não acreditei em nada que ele falou. Por quê? Porque às vezes palavras simples com o Espírito Santo convencem as pessoas. Mas é mesmo, é isso aí. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que fazer outras coisas e não mais isso que eu estou fazendo, porque eu entendi que Deus tocou no meu coração. Amém. É verdade, irmão. Tem várias ocasiões que a gente sente, né? Como Deus se move, se mostra nas coisas simples. Simples. Mas por quê? Porque é o Espírito Santo que está andando, cumprindo com seu papel. Ele é o consolador, Ele é o que convence, Ele é o que dá ânimo, e Ele é o que faz entendermos as coisas. Por isso que as pessoas têm que entender também quando começa a ir na igreja, ir nos cultos, e começa, não gostei hoje, o pastor estava lá com uma gravata feia, o irmãozinho lá não me cumprimentou na entrada. Começa a perceber outras coisas e não a presença de Deus, é porque essa pessoa está se distanciando. É porque o Espírito Santo, ele deixou o Espírito Santo de lado. E aí é uma luzinha, é o reloginho subindo lá, a temperatura está subindo. Preste atenção, cuida, muda, porque não é assim. Se nós começarmos a olhar para outras coisas, vamos fazer que nem Pedro, vamos começar a afundar, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele precisa de sensibilidade. O Espírito Santo é comparado a uma pomba, não é por acaso, né? Tenta pegar uma pomba, né? Tu tem que ser muito delicado, com muito, senão não pega, ela dispara. Então o Espírito Santo é assim também. Precisa de sensibilidade. Quem sabe o dia que você chegar num culto e começar a prestar atenção em muitas coisas, para na hora, fecha os olhos, Senhor, me ajuda. Porque eu estou prestando atenção em tudo, menos no Senhor. E eu não quero, eu preciso de percepção das coisas. Preciso entender.
Eu preciso ouvir a tua voz. E a voz de Deus não é uma voz fácil de ouvir, irmãos. Nós temos que estar concentrados. Temos que sair de casa já com pensamento, com a intenção. Senão você já briga no trânsito, você já bate boca na chegada, você já tropeça no tapete ali da entrada. É percepção, é estar pronto, preparado. Estou indo na casa de Deus para ouvir a voz dele. Olha que privilégio. Olha que oportunidade. Então nós temos que estar se preparando para isso. Temos que sair de casa já com o intuito, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Sem a voz de Deus, irmãos, nós não somos nada. Só estamos aqui hoje, como eu falei, não foi porque um grande pregador te convenceu, não foi porque um grande homem de Deus mudou a tua vida, não. Foi porque o Espírito Santo teve misericórdia de ti, entrou na tua vida e te trouxe para cá. Então, temos que permanecer com essa sensibilidade e permanecer com o sentido de que nós precisamos disso, porque senão entra a carne e a gente começa a dizer, não precisa mais, para quê? Eu já entendi tudo que Deus, eu até já entendo Deus, sei como Ele faz, já. Eu não preciso, já estou entendendo tudo. Aí é o pior caminho, aí é a morte certa, né? Nós temos que dizer, não, Senhor, a cada dia eu preciso mais. A cada dia eu preciso mais, por quê? Porque a minha vida aqui na terra, cada dia que passa, diminui um dia. E eu me aproximo mais do dia que vou estar na tua presença. Então eu preciso mais. Porque se eu perder isso, vai acabar meus dias aqui na terra e eu não vou ver Deus. Pelo contrário, a eternidade vai ser longe de Deus e vai ser terrível. Então, a cada dia eu preciso mais de Deus. Se hoje eu precisei, amanhã eu vou precisar mais ainda. Assim tem que ser a nossa caminhada. Como algo, como o ar que nós falávamos aqui, o Espírito Santo é o ar, né, que a igreja precisa para respirar, para se manter viva. E olha o que aconteceu no Covid aí, né? Por que as pessoas morreram? Porque havia oxigênio, mas o corpo humano não recebia aquele oxigênio, né? A atividade do oxigênio no corpo humano é essencial. E o Covid fez com que o oxigênio não fizesse esse trabalho, né? E o que acontecia? As pessoas morriam sadias. As pessoas estavam bem, mas morriam. Por quê? Por causa disso. Então, olha como é necessário entender que o Espírito Santo é o ar que a igreja precisa. Nós podemos ter tudo de melhor. Sem o Espírito Santo, vamos ser igrejas mortas, né? Não vai haver a circulação necessária dentro da igreja para que haja vida. Sim.
É verdade. Isso mostra uma realidade. O ser humano, ele é muito pobre, né? Se nós vamos olhar assim, pobre espiritualmente, né? O ser humano, às vezes, ele é um mendigo espiritual. Uma pequena coisa que dão para ele se satisfaz, né? Porque ele não aprende o sentido verdadeiro das coisas. E aí é mais fácil se apegar a algo material. Os próprios discípulos queriam que Jesus fizesse uma revolução. Jesus pegasse as espadas ali, né, se reunisse, vamos lá, vamos fazer algo. Não. Jesus disse é espiritual, né? A luta é espiritual. Não é contra a carne. Mas as pessoas pensam que é mais fácil ver as coisas, aquilo que é visto. E o que é visto? O lenço é visto, é pegado, é palpável, né? Uma rosa ali você leva para casa, vai ficar olhando para ela, então as pessoas se apegam a isso. Enquanto que a palavra você vai só ouvir. E ela vai ter que entrar, o Espírito Santo vai agir e você vai se convencer. Então você, olha a diferença de uma coisa visivelmente fácil, mas espiritualmente não é assim que Deus age. Deus quer que você se converta pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Não das coisas materiais, mas das coisas espirituais. E esse pessoal aí, ele até tem um pouquinho de boa intenção, porque eles pensam assim, não, mas é para converter os pecadores, para que eles não pequem mais, né? A intenção é essa, vale a pena. Mas será que lá no final, lá, não vão todos se encontrar na fila errada lá e dizer, pô, mas nós estamos indo para uma fila que não era que nós estávamos. Sim. Não vou nem tocar nesse assunto porque eu já fui do outro lado e já ungi meu carro também. Eu também já levei meu carro novo lá para ungir, mano. Por isso que eu estou falando de quem sabe bem. Eu dizia assim, não passa muito na direção que vai escorregar a mão. Exato. Lógico. E os líderes dessa parte aí, lhes faltam entendimento e confiança. Por quê? Porque com certeza vai ter uma reunião, eles vão dizer, poxa, não está enchendo a igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma rosa, eu botei uma rosa lá, encheu. Então vamos na rosa. Então eles querem encher a igreja. Enquanto nós queremos encher o céu, né? Então, uma vez um pregador falou a verdade, não importa se a igreja vai estar cheia ou não. Importa lá naquele dia nós chegar e dizer, os que estão aqui, eu sei que eu trabalhei para eles estarem. Imagina quem chegar lá e dizer assim, mas Senhor, só dois. Hoje eu tinha igreja com 2.000 pessoas. Estão lá na outra fila. Então olha como nós temos que ter responsabilidade em ensinar o certo e o correto que a Bíblia está mostrando. Quando eles receberam o Espírito Santo aqui, o que eles fizeram? Saíram a falar de Deus, saíram a proclamar o nome de Jesus por todos os cantos da terra. E foram vencedores nessa missão, né? Alcançaram a vitória. Eles não saíram proclamando para as pessoas ficarem ricas, para as pessoas ficarem com dinheiro, não. Proclamaram o reino do Senhor e a sua justiça. Bastou. Essa é a missão. As pessoas mudaram aí fora porque elas querem aparência, elas querem o hoje, elas querem as coisas agora. Elas querem encher, quem sabe, a sua boca e dizer, olha, a minha igreja lá está cheia. Eu consegui, sou vitorioso. Ninguém é vitorioso hoje. Vamos ser vitoriosos quando chegar na glória. E lá ver o que realmente nós plantamos. Se as nossas plantações foram só de aparência, ou se realmente valeu a pena. Então, tudo que você faça na casa de Deus, ou faça para Deus, não precisa ser aqui, lá fora também, faça com a intenção de visualizar os céus, de visualizar lá aquele dia. Você está passando, tem um mendigo ali, caído na rua, você tiver a oportunidade de falar algo, fale do reino de Deus, fale da eternidade, fale de Jesus. E mesmo que você não enxergue a diferença nenhuma, não aconteceu nada, tenha fé que um dia aquela semente vai vingar, né? É assim, irmãos. Quantos de nós estamos aqui porque um dia alguém deu uma palavra para nós? Alguém falou de Jesus para nós. E o Espírito Santo começou a agir. O Espírito Santo não tem pressa. Ele não tem por que ter pressa. Quem tem pressa é o ser humano. O Espírito Santo e o inimigo, eles têm características parecidas.
Nenhum dos dois tem pressa, mas eles são firmes no que fazem. O inimigo é firme em te tirar do céu. Ele não quer te tirar aqui da igreja, ele quer te tirar do céu. Aqui na igreja ele vai dizer, pode ficar aí, não tem problema. Eu quero te tirar lá da chegada. Lá, não adianta você correr na frente de todo mundo, né? Que nem aqueles que saem correndo ali na São Silvestre, ali que querem aparecer. Daqui a pouquinho some, fica só aqueles que estão indo bem treinados, bem orientados. E assim nós temos que ser na vida espiritual, irmãos. Você vai ver irmãos aí correndo do teu lado, irmãos chegando aí correndo, né? Peça para Deus ter misericórdia deles. Por quê? Porque às vezes correm uma semana, 2, um mês, um ano, depois param. Cansam, porque não é corrida, não é quem chega primeiro, é quem chega. O importante é chegar, o importante é estar lá. Se está difícil hoje, peça para Deus misericórdia, a força que Ele te dá, mas entenda que aqui não importa, você pode até tropeçar, cair, levanta de novo, vamos embora. É lá na chegada. Lá é que nós temos que chegar e dizer, valeu a pena. Foi difícil? Foi. Mas eu sabia que quando eu chegasse aqui, tudo ia ficar para o passado. Tudo que passou, passou. Então vamos manter firmes. A chegada, irmãos, é o melhor momento. É o momento de abrir os braços e abraçar o Senhor. Quem vai ter esse privilégio? Então vale a pena se manter firme. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. O 2 diz o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, lá em Êxodo 40, 34, 35, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. A igreja, depois de Pentecostes, os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção do poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, piedade, palavra e oração, e na social, comunhão, suprir as carências. Então, o resumo do 2 aqui: a igreja de Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo nessa igreja. Então, o resumo do 2 aqui é que a igreja de Pentecostes já nasceu avivada, né? Ela já nasceu com a corda toda. Que a hora que o Espírito Santo veio, houve mudança, evidência, se via, e através disso a palavra de Deus foi pregada, né? A palavra de Deus percorreu aí lugares por onde nunca havia chegado. Então é assim, havia um propósito. No 3 aqui, um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria isso em Marcos 16, 18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. No 2, autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentre os padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas
Só eles não bastam. Olha aqui, irmãos, agora para nós obreiros, né? Como muitas vezes a gente sabe que é importante ter o conhecimento, o estudo, a preparação, mas precisamos sempre do Espírito Santo, né? Alguns momentos dos obreiros vão poder passar sem o estudo, sem o conhecimento, mas em momento algum vai conseguir passar sem o Espírito Santo. Então é essencial, né? Antes de tudo, pedir que o Espírito Santo te ajude em tudo que você vier fazer na igreja, né? Ainda que tu tenha capacidade humana, mesmo assim, precisa do Espírito Santo. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, afirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, o modelo de pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Então, essas igrejas aí que fazem coisas não muito certas, eles pecam aqui, porque eles pregam sem sinais, sem maravilhas. E aí eles têm que produzir os sinais, eles produzir as maravilhas, eles dão aqueles testemunhos assim que a gente fica, para engolir é difícil, né? Testemunhos que não têm sentido. Mas fazia isso, aquilo, agora não faz mais. Mas você vê que aquilo ali é forçado, não é algo que realmente aconteça por intermédio do Espírito Santo, por intermédio do convencimento, né? Não, são coisas forçadas. Então, olha como há diferença nisso. No 3 diz, glorifica a Cristo. Olha, isso aqui é uma das principais, né, da mensagem toda. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. Não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Então, é ajudar, né, o pecador em tudo que precisa, orientar, fortalecer, mas principalmente glorificar a Deus. Assim, toda a mensagem do Evangelho e a atividade sob a direção do Espírito devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebeis, lançais outras coisas, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós temos que ter essa preocupação também. Deus quer que a sua igreja busque o Espírito Santo, mas que saiba que é para glorificar a Ele. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. O resumo do 3, um ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Então olha aí o que é necessário para nós, irmãos, entender. Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos dar condições, mas principalmente para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Então, em tudo nós devemos todos os dias lembrar, estou glorificando a Deus, a minha vida está sendo para glorificar a Deus, o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando, a forma que eu estou vivendo está glorificando ao Senhor. Então, nós devemos entender isso, para melhorar cada dia e conseguir, né, permanecer firme nessa caminhada que, como nós falávamos, existe um inimigo que não brinca desse inimigo, um inimigo que tem muita paciência. E outro dia eu me lembrava que a paciência é uma arma muito forte, muito grande. As pessoas que são pacienciosas, normalmente elas alcançam as coisas. Por quê? Porque elas não têm pressa. Elas esperam, elas dão tempo. Enquanto o ansioso, né, aquele que quer as coisas que aconteçam logo, muitas vezes se frustra, não sabe esperar, né? E aquele que tem paciência, ele consegue ver, às vezes, coisas que os outros não estão vendo, né? Não, se eu tiver paciência e calma, vai acontecer, né? No tempo certo. Então, olha como Deus tem que nos mostrar, né, o que é bom para nós. Eu já contei uma vez aqui, acho que vou contar rapidinho, ainda tem tempo, que eu era vendedor de material de construção e chegou um senhor, encomendou umas coisas, bastante coisa importante para a obra dele, e deu um problema lá e não ia chegar naquele dia. Ele chegou naquele dia na loja e veio falar comigo de, puxa, eu vou ter que dizer para o homem que não veio. E era sexta-feira, eu acho que só ia chegar na segunda ou na terça.
E eu já incomodado de dizer para ele. E eu tive que dizer, infelizmente essas coisas não veio, deu um problema, vai chegar só terça-feira. Eu já preparando, o homem ia ficar bravo. E ele disse assim, não tem problema. Paciência é algo que agrada a Deus. Ele disse bem assim, me desmontou. Ele disse, não, paciência é algo que agrada a Deus. E ficou tranquilo. Então, às vezes a gente pensa assim, o nervosismo, a correria, né? Às vezes não acrescenta nada na nossa vida. Nós temos que saber que é importante dar tempo para as coisas. Aprender, né? Aprender com o tempo. Quem vai passando ao longo do tempo, aí vai passando os anos, vai ficando mais calejado, vai entendendo, não tem por que ser tão ansioso. Se não deu ainda, no tempo certo vai dar, né? Se não é hoje, vai ser amanhã ou depois. Vamos aprender a caminhar passo a passo, dando tempo até mesmo para o Espírito Santo fazer a obra dele. O Espírito Santo às vezes tem que fazer alguma coisa, né? Não é a hora ainda, e nós queremos apurar, né? Senhor, me dá logo. Calma. Paciência. Na hora certa Deus vai fazer. Porque o inimigo, como a gente diz, ele tem paciência, irmão. Às vezes ele não olha hoje, olha lá na frente. E aí hoje você consegue uma coisa e fica pensando, o inimigo já está batalhando lá, diz assim, não, isso aí eu vou achar uma maneira, uma brecha, eu vou achar um escape. E a pessoa dá uma acomodada, dá uma esfriada, e o inimigo vem. Então nós temos que ter essa certeza. Permanecer firme, pedindo ao Espírito Santo que a cada dia nos ajude mais, que a sensibilidade espiritual nossa cresça, que eu possa ser mais sensível, que eu possa perceber quando Deus está mandando algum recado, e não precisa vir ninguém me dar uma profecia, eu tenho capacidade, o Espírito Santo está comigo, Ele pode me orientar. Senhor, me dá um sinal, me mostra. A tua função é essa, Espírito Santo. Então me ajuda. Mas nós esquecemos de orar. Nós esquecemos de dar um pouquinho de tempo, né? Não, vamos lá, vamos fazer logo esse negócio aí. É de Deus. Não, calma. Tenha paciência. Peça a Deus. Ore hoje, espere um dia ou dois. Vamos ter condições de fazer as coisas orientado por Deus e não por nós. A nossa intenção, normalmente ela é errada. O ser humano, né, o coração do homem é enganoso. Então nós temos que dar paciência para Deus fazer a obra em nós. Amém, irmãos? Então a conclusão da lição, irmãos, a igreja apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo do Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano em seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da igreja apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Amém? Então, a chama do Espírito Santo está disponível para nós. A porta está aberta, o Espírito Santo está conosco. Não vamos deixar de maneira alguma, irmãos, que o nosso eu, né, algum dia diga, não preciso mais de Deus. Não, nós precisamos muito do Senhor. Todos os dias, em todos os momentos. Não importa se eu tenho 10 anos ou 90 anos, eu preciso do Espírito Santo. Somente com Ele. A igreja do Senhor precisa do Espírito Santo. Em todos os momentos, né? Como eu falei, nós temos grandes templos, grandes prédios, mas serão apenas prédios quando o Espírito Santo sair. Então hoje ainda há uma chama ardendo aqui dentro. Há uma ação viva e facilmente entendível, desde que você queira isso, que você deseje isso, que você esteja pronto a receber essa unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu vou fazer uma oração rapidamente, depois eu vou passar para o pastor João. Mas eu quero orar por você, já que a lição falou tanto do Espírito Santo. E a gente tem que dar oportunidade através de oração também, né? Quem sabe hoje aqui tem pessoas que desejam muito o batismo com o Espírito Santo. E quem sabe já pensou de tudo, né? É por causa disso, é por causa daquilo. Não existe isso, irmão. O que existe é o que a palavra aqui nos ensinou. Se nós nos arrependermos,
se nós mudarmos a nossa conduta, se nós nos aproximarmos de Deus, se nós tivermos essa necessidade, como o ar que nós respiramos, né? Eu quero mais de Ti, Espírito Santo. Eu quero sensibilidade, eu quero ter conhecimento espiritual. Me falta conhecimento aqui na terra, não importa, eu quero conhecimento dos céus. Eu quero entender a Tua voz, eu quero ver como é que o Senhor se move, eu quero ver como é que o Senhor me mostra os caminhos. Então, ore a Deus neste momento, feche seus olhos, peça para Deus. O mesmo Deus que te trouxe até aqui é o mesmo Deus que quer te dar essa nova experiência, esse Deus verdadeiro que está sobre nós, está junto de nós. Ele quer te dar coisas novas e poderosas que mudam a vida do ser humano. Senhor meu Deus, louvado seja o Teu nome. Glorificado esse Deus maravilhoso que um dia olhou por nós, mesmo nós não tendo nada, mesmo nós não sendo merecedores, teve misericórdia e veio habitar em nós. Deus amado, nós estudamos sobre o Teu Espírito Santo, a ação, o poder, tudo que o Senhor fazes, ó Pai, e queremos essa experiência para nós, queremos sentir a Tua presença, saber os caminhos que devemos andar, as condutas que devemos mudar. É o Teu Espírito que nos convence, é Teu Espírito que um dia nos mostrou esse caminho, e por isso estamos aqui, orando, buscando e desejando que todos os irmãos tenham essa experiência contigo. Batiza aqueles que ainda não foram batizados, que Teu Espírito visite eles hoje de uma forma sobrenatural, que possa haver, Pai, a conscientização que o Senhor é o ar que nós respiramos e que não vamos, Pai, a lugar nenhum se não tivermos essa vida dentro de nós. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, batiza a Tua igreja, batiza os irmãos que precisam, batiza e visita, dá experiências novas, dá capacitação espiritual, que nossa visão não seja aqui para a terra, mas para que a nossa visão esteja nos céus, na chegada, quando o Senhor vai nos receber de braços abertos, e essa experiência é que nos motiva todos os dias, e que nos enche de alegria e de certeza que nós Te amamos e precisamos, Pai, estarmos ligados ao Senhor. Obrigado, meu Deus, fica conosco em nome de Jesus. Amém.